Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um sábado nos encontramos para a reflexão das leituras do domingo, neste domingo que é o 15º domingo do tempo comum. E ao início deste momento de reflexão, como nós já recordamos outras vezes, nós pedimos que você faça previamente a leitura dos textos bíblicos, já que como hoje as leituras dominicais são um pouco maiores, nós não fazemos a leitura dos textos bíblicos, mas somente a reflexão. E convidamos também, é claro, que você possa, caso ainda não seja inscrito em nosso canal no YouTube, a inscrever-se em nosso canal, a ativar o sininho, ativar as notificações, para que você possa receber sempre as notificações quando lançarmos um vídeo novo. E ao final deste vídeo, caso você goste da reflexão que iremos fazer, possa deixar também o seu gostei. E, é claro, também deixar o seu comentário. Todas estas são formas que o YouTube usa para entender, então, se o nosso vídeo está sendo relevante ou não, e a partir destes gestos, passa a indicar este vídeo a outras pessoas. Por isso nós pedimos, então, que você possa cumprir esses gestos e assim nos ajudar neste projeto de evangelização através das redes sociais. Como dizia, nós nos encontramos no 15º domingo do tempo comum, e para que você possa fazer as leituras destes textos bíblicos deste domingo, nós estaremos com elas na descrição do vídeo, estarão citadas na descrição do vídeo, ali você poderá fazer então a leitura, pausar um pouco o vídeo e depois retornar para a nossa reflexão. As leituras deste 15º domingo do tempo comum têm um tema que lhes é comum, o tema da missão. De fato, se nós formos olhar logo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, nós vemos Jesus que chama os 12 e os envia 2 a 2 para que eles possam, então, anunciar a sua palavra, para que eles possam ir aos lugares que o Cristo mesmo deveria ir. E é interessante percebermos, primeiramente, que a iniciativa que nós vemos aqui não é nossa, não é dos apóstolos, mas é do próprio Cristo que chama estes 12 e os envia em missão. Esta missão que é justamente anunciar o reino dos céus, que é justamente anunciar a conversão e pedir para que eles possam crer no Evangelho. E são enviados 2 a 2. É claro, aqui nós vemos uma mentalidade já da época que para que algo fosse considerado verdade, era necessário o testemunho de 2 pessoas, e assim Cristo que envia os discípulos 2 a 2, quer recordar a autoridade de sua mensagem, que é confirmada pelo testemunho de 2 pessoas. Mas ao mesmo tempo, o envio que faz Jesus dos seus discípulos em dupla, recorda que o anúncio deve ser feito em comunidade e para a comunidade. Por isso, deste 12, ele toma 2 a 2 para que possam então ir anunciar o seu evangelho, ir anunciar a boa nova, a boa notícia, que é a presença do reino que se faz próximo então de todos aqueles que se aproximam também do Cristo. E neste caminho, Jesus dá algumas recomendações que os discípulos devem seguir. A primeira recomendação é aquela de que não levem nada para o caminho. Não levem dinheiro, não levem sacola, não levem 2 túnicas, mas levem unicamente um cajado, que serviria para eles de apoio e proteção, e sandálias aos pés. E aqui nós entenderemos então que na missão que Cristo envia os seus discípulos, é necessário a leveza, é necessário o desprendimento, para que as realidades materiais não os prendam, mas eles possam viver verdadeiramente a liberdade para anunciar a palavra, para anunciar a boa nova. E por isso, então, eles são convidados a não levar nada para o caminho, para que o apego aos bens materiais não os venha impedir de anunciar o reino, não os venha impedir de anunciar, para, de fato, a conversão e a necessidade de acreditar no Evangelho, na boa notícia. É nesse sentido também que nós entenderemos a providência divina, porque, no entanto, Cristo não os deixa desamparados quando pede que não levem nada para o caminho,
mas muito pelo contrário, recorda que devem entrar, devem usar da hospitalidade do povo e ali ter tudo aquilo que de fato eles necessitam para de fato anunciar a palavra. É onde nós vemos a recomendação de Jesus que diz: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Primeiramente, é claro, nós vemos a confiança que devemos ter na providência divina, que sempre provê aquilo que é necessário aos seus missionários, aqueles que se comprometem ao anúncio da palavra. Mas, ao mesmo tempo, a vivência da hospitalidade que vivem essas comunidades e que é uma hospitalidade ao próprio Cristo, porque a partir do momento que eles o recebem, a partir do momento que recebem os discípulos em sua casa, eles recebem o próprio Cristo que vem ao seu encontro. No entanto, Jesus recorda que haverá lugares, haverá ambientes nos quais eles não serão aceitos, nos quais a palavra que eles levam não será aceita. É onde nós vemos então a terceira recomendação de Jesus, que diz que quando fordes sair deste lugar, que não quis vos receber, que não quis vos escutar, deveis chacoalhar até mesmo a poeira dos pés. É interessante recordarmos que este gesto que pede Jesus é um gesto já presente na cultura judaica, porque quando eles se aproximavam da cidade de Jerusalém, principalmente se vinham de lugares pagãos, tinham o costume de chacoalhar a poeira dos pés para que nada de impuro pudesse entrar na cidade santa. E aqui Jesus quer recordar então que eles não levam nada daquilo que aquela cidade poderia oferecer, não estão presos àquela realidade de pecado, àquela realidade fechada à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo dão o seu testemunho ao chacoalhar a poeira, a sacudir a poeira dos pés e recordar então que aquela cidade não quis abrir-se ao projeto de salvação, não quis abrir-se de fato à boa nova que lhes foi anunciada. No entanto, os discípulos são convidados a continuar e pregar para que todos os povos possam converter-se. A não aceitação da palavra de Deus em um local não deve diminuir a realidade do anúncio, não deve diminuir a exigência de levar a palavra de Deus também a outros povos. E por isso, após ter sacudido a poeira dos pés naquelas cidades que não acolheram o anúncio da conversão, eles são chamados a seguir adiante e continuar anunciando a conversão, expulsando os demônios, curando os doentes, ungindo a todos com o óleo. E assim nós vemos então Jesus que envia os seus discípulos em missão, enviando-os para que possam ir aos lugares que ele mesmo deveria ir, enviando-os para que possam anunciar aquilo que ele mesmo deveria anunciar, a conversão e o fato de que o reino dos céus está próximo. É sobre missão também que nos fala hoje a primeira leitura, retirada do livro do profeta Amós. E Amós recorda que ele não é um profeta de profissão, não é profeta nem filho de profeta, mas era alguém que estava cuidando do seu rebanho, e ele fala: sou pastor de um rebanho e planto sicômoros, mas o Senhor me chamou para que eu pudesse profetizar para Israel, meu povo. E assim Amós vai para a região de Israel. Aqui nós estamos no período em que temos já a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, tendo o reino de Israel Jeroboão II como seu rei. E Amós vai para este lugar, para a terra de Israel, para poder anunciar e condenar toda a injustiça que ali se vivia. Porque tínhamos grandes, poderosos, que cada vez mais aumentavam suas riquezas, que faziam belíssimos atos de culto, mas que não se importavam com os pequenos, com aqueles pobres que cada vez se tornavam mais pobres. E assim Amós é conhecido como o profeta da justiça social. É claro que o anúncio de Amós chega aos ouvidos do rei Jeroboão, e ali é onde vemos então a presença de Amazias,
sacerdote de Betel, sacerdote do templo construído no reino de Israel, que volta-se para Amós e pede para que ele vá procurar refúgio em Judá, na sua terra natal, e ali possa ganhar o seu pão e exercer a profecia. É claro, Amazias está ligado ao rei, porque a religião era mantida pelo próprio rei naquela época, e por isso servia também de viés político. E ao estar preso ao rei, ele condena e pede que Amós retire-se da sua terra, retire-se daquele lugar, porque isto passa a incomodar o rei e toda a sua corte. Mas é interessante vermos a resposta de Amós, que recorda que o chamado de Deus em sua vida é muito maior do que aquilo que de fato vem dizer Amazias, é muito maior do que o rei Jeroboão, que se sente incomodado com a sua pregação. É onde vemos então Amós que volta-se e diz: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, ou seja, não faço isso como meu ganha-pão, como minha profissão, mas era pastor de rebanho, pastor de gado, cultivo sicômoros, mas o chamado do Senhor me interpela. O chamado do Senhor me leva a anunciar para que eu possa de fato profetizar a Israel. E assim nós vemos então que para Amós é muito mais importante o chamado de Deus do que a rejeição humana. É muito mais importante cumprir a vontade de Deus do que deixar-se alienar pelos poderes humanos. Assim, através do testemunho, tanto de Amós quanto do chamado dos 12 do seu envio em missão, nós recordamos que todos nós, enquanto cristãos, temos também uma missão bastante específica. Missão que é fruto da entrega de Cristo por nós no alto da cruz e que hoje é recordada por São Paulo na carta aos Efésios, que recorda todo o caminho amoroso do Pai por nós, que envia o seu Filho único para nos salvar e que nos separa para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor, para que possamos de fato ser os seus filhos adotivos. E vivemos de fato esta filiação adotiva através do nosso batismo, quando com Cristo nós morremos para o pecado e com Ele renascemos mais uma vez para a vida. De fato, quando nós recordamos que Deus nos separa para que nós sejamos santos, é recordar justamente esta separação para seguirmos a Deus, para seguirmos os caminhos de Jesus Cristo. Esta é a verdadeira santidade, para que sejamos irrepreensíveis. É uma qualidade que é dada às vítimas do holocausto, às vítimas do sacrifício, ou seja, que sejam irrepreensíveis, que sejam sem pecado, que não tenham defeito no seu caminhar, que sejamos verdadeiramente filhos adotivos de Deus e assim predestinados a ser os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Além de recordar, então, nesta passagem, a graça que todos nós recebemos da salvação, obra de Deus através de Jesus Cristo, hoje São Paulo recorda que todos nós temos uma missão também no seio da humanidade. Quando somos separados, somos chamados a ser santos, a sermos irrepreensíveis, todos nós somos convidados a testemunhar a vida com Deus, a testemunhar a vida com Jesus Cristo. E assim, do mesmo modo que Cristo envia os seus discípulos em missão, do mesmo modo que Deus chama Amós para que possa anunciar ao seu povo Israel, também Ele nos chama a cada um de nós, para que possamos ser verdadeiramente anunciadores do seu projeto de salvação, principalmente através do testemunho que damos. Por isso, todos nós somos chamados, através do nosso batismo, a sermos santos, a sermos irrepreensíveis, ou seja, a vivermos de fato aquilo que a palavra de Deus nos ensina e afastarmos-nos completamente de toda e qualquer realidade de pecado. Nesse sentido, então, nós também somos convidados à missão. Nós também somos convidados a sermos missionários. Somos chamados a não nos apegarmos a realidades materiais,
assim não levando nem túnica, nem sacola, nem dinheiro, mas nos deixando guiar pela providência divina e vivendo o desapego dos bens materiais, recordando que eles são meios para a nossa vivência, mas não fins em si mesmos, nos convidando para que possamos anunciar a boa nova do reino e a necessária conversão através do testemunho que damos de Jesus Cristo, mas também nos recordando que no nosso caminhar devemos nos estar desprendidos de toda e qualquer realidade humana que possa diminuir o Evangelho, que possa querer dominar aqueles que anunciam a palavra, como acontecia no reino de Israel, em que os sacerdotes eram dominados pelo rei Jeroboão e tudo aquilo que não lhe agradava era censurado. Mas o missionário deve ter a liberdade para poder de fato anunciar Jesus Cristo, livre de todas as amarras materiais e de todas as amarras humanas, de todas as amarras de poder, as amarras políticas, para que possa de fato dar testemunho de Cristo, para que de fato possa testemunhar de antemão a esperança que Cristo nos dá, que é a esperança da salvação. Por isso, as leituras de hoje, além de recordar a missão dos apóstolos, a missão de Amós, querem nos convidar para que nós sejamos verdadeiramente missionários de Cristo, para que possamos verdadeiramente testemunhar a obra redentora, a obra salvadora que Cristo realiza no meio de cada um de nós e realiza ainda junto de nós, quando, como igreja, nos comprometemos à vivência da conversão. Que possamos, de fato, iluminados por estas leituras, ser verdadeiramente missionários, ser verdadeiramente anunciadores do reino, anunciadores da sua palavra. E assim como os apóstolos, e assim como Amós, desprendidos de todas as amarras humanas e de todas as amarras do pecado que possam nos escravizar e censurar o Evangelho, que possamos ser verdadeiramente testemunhas de Cristo, testemunha desta esperança que Cristo nos dá, que é a esperança da salvação e o convite constante que esta mesma esperança nos faz à conversão. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam neste momento de reflexão da Palavra de Deus, deste 15º domingo do tempo comum. Convidamos mais uma vez para que você possa, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações clicando no sininho que encontra-se logo ao lado do botão inscrever-se. Também que possa deixar o seu gostei, que possa deixar o seu comentário, como formas de nos auxiliar neste modo e projeto de evangelização através de nossas redes sociais. Nós encontraremos este final de semana para a Santa Missa. Na segunda-feira nos encontraremos mais uma vez então para o programa Palavra de Fé e Vida, onde fazemos a reflexão diária do Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta. E queremos então neste momento pedir que Deus Todo-Poderoso venha te abençoar, abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.